Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isaac, tenho 17 anos, sou de Presidente Prudente e sou da Igreja Presbiteriana de Vila Geni. Hoje iremos para mais um dia do nosso devocional Bíblia Sem Filtro e hoje falarei sobre perigo. O texto base está em Romanos do capítulo 8, do verso 8 ao 13. Eu vou ler com vocês. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 9 e 10, ele fala que se o Espírito de Deus está em... Só quem é cristão tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus não faz coisas da carne, pois sabe que é errado, pois não vive sobre o domínio da carne, mas vive sobre o domínio do Espírito. O Espírito é quem domina. E nós temos que tomar o seguinte cuidado. O pecado não é uma coisa tão simples. Às vezes a gente pode brincar que às vezes é só uma mentirinha, ou ainda até fala que é uma brincadeira, né? Uma brincadeirinha, eu faço uma brincadeira com meu amigo. Mas não, isso na maioria dos casos é mentira. E mentira é pecado, como a Bíblia fala. Então temos que tomar cuidado com isso, para não deixarmos o pecado abrir brecha na nossa vida. Pois essas mentirinhas, essas pequenas invejas, são o que dão espaço, que dá brecha para o inimigo entrar na nossa vida. E nós não podemos deixar ele entrar, pois se a gente é cristão, o Espírito de Deus habita em nós, precisamos ser reflexo disso. Precisamos ser reflexo de Cristo. Precisamos evitar o pecado, não viver da prática do pecado. Somos pecadores, mas não podemos viver na prática do pecado. E no versículo 12 e 13 diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então ele fala que se a gente continuar pecando, se a gente viver da carne, a gente vai ter o salário do pecado, que é a morte. Agora, se vivermos segundo a vontade de Cristo, a gente vai conseguir a vida eterna, com Jesus Cristo lá no céu, que é o que todos nós queremos, que é o melhor para nós, né, que Jesus tem para nós. Então, temos que tomar cuidado com isso, porque isso é uma coisa simples, mas de certa forma nos atrapalha e pode, às vezes é uma coisa bem pequenininha, mas que se transforma numa coisa grande. Pois às vezes a gente chama de pecadinho, exatamente, brincar, às vezes você fazer uma brincadeirinha, falar, vamos supor, que você tá com a sua mãe e seu pai mandou você arrumar a cozinha ou arrumar seu quarto. E aí você, às vezes, você fala que arrumou, mas aí ele vai ver não arrumou. Aí você fala, é só uma brincadeira, pai, queria ver qual que seria a sua reação. Isso é pecado, porque isso é mentira. Então, tente evitar isso e tem que tomar cuidado, porque se nós somos cristãos, nós somos o reflexo de Cristo. Não podemos brincar com o pecado, porque o pecado é coisa séria. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Esse é o nosso devocional. E se você está gostando do nosso devocional Bíblia Sem Filtro, comente aqui no chat e conte o que o devocional está fazendo na sua vida, os frutos desse devocional. Pois batemos um mês desse devocional. Então se você esteja gostando, deixa aqui nos comentários, converse com a gente nos pequenos grupos e vamos conversar, galera, que é isso que nós temos que fazer mesmo. Beleza? Tchau, gente. Um abraço, Deus abençoe vocês sempre. Uma boa semana, que Deus abençoe. Tchau.